Então, a nossa matéria de aerodinâmica, do curso de Mecânica e Manutenção Aeronáutica, da AeroTD. Nós hoje vamos falar sobre helicópteros. O cronograma da aula, então, forças nas fases de voo do helicóptero e mecanismos de controle do passo do rotor. Caracterizar a atuação das forças nas diferentes fases de voo do helicóptero e identificar os mecanismos de controle do passo do rotor. Então, gente, estamos aqui, nossa aeronave, um helicóptero, e a grande diferença do helicóptero para um avião é que o avião ele é dito asa fixa e os helicópteros são de asa rotativa. Uma outra grande diferença é que em um voo pairado, o helicóptero ele tem condições de realmente parar no ar, né? Coisa que o avião não pode fazer. Se o avião parar, ele perde sustentação e estola. Já o helicóptero, devido à característica das asas rotativas, ele tem condições de fazer voo pairado. E nesse voo pairado, a gente tem essa situação aqui, em que a sustentação e a tração é igual ao peso e o arrasto. Então aqui as forças estão equilibradas, como acontece numa aeronave, num voo reto nivelado, em velocidade constante, né? Aqui a gente tem esse nivelamento aí das forças no voo pairado. Começando a estudar os controles, então, da aeronave, começando aqui pelo cíclico. Essa barra do cíclico, então, o que ela faz é controlar o ângulo de incidência das pás, né, dos rotores. E, lembrando, o ângulo de incidência é o ângulo entre a corda do aerofólio e o eixo longitudinal da aeronave. Então, ele é utilizado principalmente para ganhar ou perder velocidade e fazer curvas. Ou seja, controla a atitude da cabine. Ele é como se fosse o manche da aeronave, não é? Mas, claro que no helicóptero o funcionamento dos resultados aerodinâmicos eles são totalmente diferentes, mas com relação a controle ele equivale ao manche, né, a barra para frente e para trás dos aviões e para os lados também. Interessante então que a gente tem para a aeronave, para o helicóptero ele se deslocar para frente, né, vamos supor assim, ele vai ter que mudar então o ângulo de incidência das pás e assim gerar esse movimento para frente. Então por isso que a aeronave até ela fica um pouquinho assim deitada, inclinada para frente, quando ela está voando reto nivelado na direção frontal para frente, né? Então aqui a gente tem todo o mecanismo dos rotores, as varetas de controle, a placa de inclinação do rotor e a barra do eixo dos rotores. A gente vai estudar um pouquinho mais à frente, com mais detalhado, esses controles. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o torque gerado por essa asa rotativa. Então aqui a gente tem, devido a esse movimento aí para a esquerda da asa, ela tende a empurrar o helicóptero, né, a fuselagem aqui do helicóptero para o lado contrário, devido às forças dinâmicas aqui, gerando esse torque. Aí há essa necessidade de ter um empuxo no rotor de cauda, ao contrário do torque, né, para que compense esse movimento contrário das hélices aqui que a fuselagem tem a tendência de ter durante o voo do helicóptero. Então esse é o motivo que a gente tem o rotor de cauda, para compensar aqui o torque gerado pelas pás dos rotores. Legal. Então aqui a gente tem o cíclico, como a gente já falou, e temos aqui a alavanca do manche, e bem na pontinha aqui, numa aeronave básica, né, no helicóptero básico, a gente tem o controle do RPM, ou seja, a potência. Aqui no caso, o coletivo,
ele vai aumentar ou diminuir o ângulo de ataque e aumentar ou diminuir a potência do motor. Lembrando que quanto mais potência, quanto mais velocidade de rotação, maior a sustentação. Aqui, então, o rotor anti-torque. Quanto mais potência eu tenho aí nas pás dos rotores, mais torque eu tenho. Então, uma necessidade aí de compensar com os pedais aí o rotor anti-torque. Aqui é a letra do fluxo do motor, tem um outro tipo de compensador aí anti-torque, que é uma aleta, que dependendo do vento que passa por aqui, ele vai compensando. Outro tipo de compensador de anti-torque seria a inclinação diferencial de impulsos de rotores. Também pode ser utilizado como anti-torque, dependendo do modelo da aeronave. E também torque diferencial entre dois rotores. Então, há helicópteros aí que tem dois rotores e eles giram aí um para um lado e outro para o outro, né? Minimizando aí a questão do torque. Outra força que envolvida aí em todo o processo de rotação das pás dos motores é a precessão giroscópica, que é a ação resultante ou deflexão de um objeto em rotação, quando uma força é aplicada sobre ele. Então, essa tendência da ponta dos rotores de ficar mais inclinado, né? Ou fazer uma deflexão aqui. E esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração no voo da aeronave e preciso ter dispositivos para que compense essa precessão giroscópica dentro de um limite aceitável para o voo do helicóptero. Então, no sistema de rotor de duas pás, aumenta-se o ângulo de ataque de uma das pás do rotor, resultando na aplicação de uma força de sustentação maior nesse ponto no plano de rotação. Nos motores tripás, o movimento cíclico muda o ângulo de ataque de cada par de forma apropriada, de maneira que o resultado final seja o mesmo dos bipás. Então, controlando assim essa precessão giroscópica. Outra questão a ser considerada é a simetria de sustentação. Vejam aqui que nessa rotação para a esquerda dessa pá, devido ao vento relativo ser diferente em cada ponto da pá, aqui longitudinalmente, nós temos diferentes tipos de sustentação aplicadas nessa pá. Aqui o vento relativo, por exemplo, na ponta da asa está 400 milhas por hora, nesse exemplo, já um pouco mais para o meio, 300 milhas por hora, e aqui, quase na raiz aqui desse rotor, 100 milhas por hora. Claro que o vento relativo aqui, incidindo sobre a ponta da asa, faz gerar uma maior sustentação aqui do que nessa região e menos nessa aqui. Então, essa simetria de sustentação num voo pairado, ele é, na verdade, constante ao longo do plano. Então, não existe assimetria. Mas, quando na verdade, existe a assimetria, desculpe, mas ele é constante de um ponto ao longo do plano. Quanto mais próximos do rotor, menor a velocidade relativa. Então, aqui a gente consegue ver, quanto mais próximo do rotor, menor a velocidade relativa. Num voo para frente, e a direção do voo, a velocidade relativa é uma combinação entre a velocidade de rotação e o movimento da aeronave. Então, a pá que avança tem maior sustentação e, por isso, gera uma tendência à rolagem, né, da aeronave. É necessário que se corrija essa diferença de sustentação durante o voo horizontal pela atuação ali do manche, né? Necessário corrigir, então, durante o voo ou quando o voo pairado. Ângulo de batimento. A pá que avança tem maior sustentação, como a gente já falou. E gera essa tendência a essa movimentação longitudinal aqui da pá.
É necessário que se tenha mecanismos que permitam isso dentro de até um certo limite. Então, dependendo da aeronave, a gente consegue calibrar essa articulação horizontal para evitar essa simetria de sustentação das pás. E então a gente consegue, através dessa articulação, permitir que as pás movam para cima e para baixo na medida em que elas giram dentro de um certo limite. Esse batimento das pás cria uma condição de desbalanceamento, então, como a gente acabou de falar, e uma vibração. Então a gente tem que ter nessa articulação um braço de arrasto também, então que ele vai movimentar essa pá um pouquinho para frente e um pouquinho para trás, para que ele compense a vibração gerada pela diferença de sustentação aí ao longo dessa pá. Então, para evitar essa vibração, os braços de arrasto são incorporados para permitir um movimento de vai e vem no plano horizontal. Assim, o centro de gravidade não irá permanecer fixo, causando vibração excessiva. Então, o objetivo aí da articulação do braço de arrasto é variar o CG para que a vibração seja compensada dentro de um certo limite. Então, os amortecedores hidráulicos são usados para amortecer as vibrações e manter a geometria das pás. Então, a gente tem os amortecedores hidráulicos incorporados ao sistema. Então, existem rotores que permitem o movimento individual das pás em relação ao cubo, tanto no plano vertical quanto no horizontal. Esse tipo de rotor é chamado de rotor articulado. Formação de cones, então, cones aí de vento, né? Na verdade, das pás, para cima. Como a gente acabou de falar, devido aí à diferença de sustentação, devido à diferença de vento relativo em diferentes pontos da asa. Quanto mais para a ponta da asa, maior o vento relativo, maior a sustentação. Quanto mais na raiz, menor a sustentação e menor o vento relativo. E gera esse cone de batimento, né, do momento das pás para cima e para baixo, como a gente acabou de falar, e gerado pela combinação das forças de sustentação e centrífuga, perpendicular ao mastro do rotor e atuando paralelamente ao mastro. Efeito solo é esse colchão de ar entre o ar aqui jogado para baixo numa aeronave do helicóptero e o solo, né? Então, o ar que é jogado para baixo aqui devido ao movimento das pás, ele sobe, gerando esse colchão de ar, principalmente durante um pouso, uma decolagem de um helicóptero. Ela tem uma altura aproximadamente da metade do diâmetro do disco do rotor, e ela deixa de atuar quando a velocidade está em 3 a 5 milhas. Outra coisa a se considerar também é a autorrotação, né? Então, quando há uma perda de motor ou por alguma falha, alguma coisa assim, existe uma velocidade aí que o piloto vai manter para que essas pás, né, essa asa rotativa, ela gire em forma de moinho de vento, né, de windmilling, e gerando um pouco de sustentação suficiente para que chegue ao solo mesmo sem o motor. Então, os pilotos aí, quando estão aprendendo e fazendo os cheques e tal, eles aprendem a voar a aeronave com autorrotação. Eles praticam isso aí, que seria o procedimento em caso de perda de motor. Então, o rotor principal é acionado apenas pela ação do vento relativo, passando aqui pelas pás. E permite que as pás girem livremente na direção original. E aí, quando ela chega próximo ao solo, ele faz o movimento de Cabrat, e fazendo assim o flare, né? Essa manobra chamada flare, e ele consegue controlar a aeronave, o helicóptero, para um pouso seguro, mesmo sem motor. Eixos de um helicóptero, então, são os mesmos de qualquer avião. A gente tem aqui o eixo longitudinal, na qual em torno dele é o movimento de rolagem. Temos o eixo vertical, na qual em torno dele
é o movimento de guinada. E temos o eixo lateral, ou transversal, na qual o movimento em torno dele é a arfagem, cabrar e picar. Ali a gente pode ver os pratos oscilantes para, em relação ao cíclico, né, mudar o ângulo de incidência aqui, ou seja, o passo das hélices. Então, o cíclico movido lateralmente, a aeronave vai mover lateralmente. O cíclico movido para frente, a aeronave vai mover para frente. Aqui, então, resumido todos os controles, né? Os pedais compensando aí o torque. O cíclico fazendo o movimento de cabrar e picar. E fazendo o movimento da aeronave se movimentar para frente e para os lados. Também rolagem. E aqui o manete de RPM, ou seja, de potência. E o coletivo que vai mudar o ângulo de incidência ou seja, o passo da hélice. Então diminui o passo de todas as pás, aumenta o passo de todas as pás. Fecha o manete, diminui o RPM, abre o manete, aumenta o RPM, ou seja, o giro do motor, a potência. Aqui resumidamente os instrumentos e os